Amém? O vídeo parou aqui, mas eu iniciei de novo, tá bom? Depois eu edito lá antes de colocar, tá bom? Para você não perder nenhuma palavra, para você não perder nenhum conteúdo do que está sendo colocado aqui, tá bom? Vamos continuar então. E então eu acredito que o próprio Deus, já na pessoa de Cristo aqui, ele deu esse escape, deixou escrito esse refúgio aqui, para o povo seguir a risca, para poder escapar da fúria do mar. Você está entendendo? Porque o mar ele vai vir com tudo, principalmente nos países que forem costeados por água, como o nosso país. O nosso país ele é cheio de praia, cheio de rios, tá entendendo? Então eu creio que tudo isso vai acontecer num futuro muito próximo, gente. Num futuro muito próximo. Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aí no versículo 23, Jesus ele vai dizer assim, ó: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha só! E a confirmação disso, que está escrito aqui em Mateus 24, se confirma e se repete esses prodígios, esses sinais e maravilhas aqui, para enganar até os eleitos de Deus, lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, vai se confirmar isso aqui, que em outro vídeo eu vou colocar para você ver que uma palavra tem confirmação na outra, em certos relatos da Bíblia, tá bom? Para você entender. Enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Jesus ele está deixando pré-avisado desde aquele tempo. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, ou os abutres em outras traduções. Você está entendendo que Jesus, ele deixou bem claro que no período do princípio das dores, no período do tempo do fim, que é o início da grande tribulação, e quando chegar a vinda de Jesus no arrebatamento, ainda não está cumprido todos os sinais. Está se cumprindo ainda, gente. Nem tudo se cumpriu ainda. Porque acabou aqui, acabou a grande tribulação, encerrou a fase da grande tribulação com o que Jesus falou aqui, ó. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias ou os abutres. O que isso quer dizer? Que uma série de mortandade, de suicídio, de assassinatos, de tragédias, vai acontecer nessa fase aqui, gente. Muita gente vai morrer subitamente. Vai ser uma morte assim, ó, muito rápida. Muita desgraça que vai começar a acontecer. Eu acredito que quando Jesus voltar, quando o arrebatamento acontecer, mais desgraça ainda vai começar a acontecer. Avião caindo, helicóptero caindo. Olha, gente, não tem como explicar, gente, o que vai acontecer. Eu sei que, olha, Jesus vai voltar. O dia a gente não pode dizer porque não está relatado na Bíblia o dia e a hora que vai ser. Mas que está muito perto, tá, gente? Está muito perto. Mas para isso,
eu quero mostrar para você aqui o que precisa acontecer para Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Aqui no versículo 29 do mesmo capítulo 24, o título vai dizer assim, o sermão continua: a vinda do Filho do Homem, ou seja, o arrebatamento. Só que os sinais que antecedem a vinda dele são esses aqui. Isso aqui tem que acontecer, o que eu vou ler agora, para Jesus voltar e arrebatar a igreja. Todo o sofrimento da grande tribulação já passou. E Jesus ainda não voltou. Porque ainda tem alguns sinais que faltam anteceder, se cumprir, para Jesus poder aparecer nos ares, nas nuvens. Como ele deixou escrito que voltaria nas mesmas nuvens que ele subiu. Ele vai voltar na mesma nuvem. Ele vai vir com grande poder e glória. Só que os sinais que antecedem o arrebatamento está escrito aqui, ó. Olha o versículo 29 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Você está entendendo? Que quando isso aqui acontecer, após isso, Jesus volta e arrebata a sua igreja. E tira o povo fiel, aqueles que foram fiéis. Como está lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, que fala disso. E num abrir e piscar de olhos, num momento ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados em um corpo de glória. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Está escrito assim. Você está entendendo? Lá em 1 Coríntios 15, versículo 50 em diante ali. Começa lá no versículo 22, os relatos de Paulo sobre o arrebatamento também, que está lá em 1 Coríntios 15, no versículo 22 em diante, que também fala sobre a vinda de Jesus. Só que, como eu falei que ia colocar para vocês aqui no vídeo, para postar no YouTube lá, eu estou mostrando para vocês, estou deixando bem claro aqui, o que precisa se cumprir. A maioria das profecias estão cumpridas, ou está se cumprindo. Mas enquanto o sol não escurecer, enquanto a lua não deixar de dar a luz, enquanto as estrelas não caírem do céu e as potências do céu serem abaladas, Jesus não vai voltar. Enquanto isso aqui não acontecer, Jesus não vai voltar. Está escrito aqui. Aí o versículo 30 vai dizer que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha só. Então significa que para Jesus voltar, a terra vai ter que estar em trevas, em densas trevas. A humanidade vai estar desolada, desprotegida, à mercê de Satanás. E aí então Jesus vem e tira o povo santo da terra e leva a sua noiva para o céu, para o milênio. Aí entra o milênio, os 1000 anos da igreja com Cristo, em algum lugar na terra, porque é aqui que o milênio vai acontecer. Os 1000 anos com Cristo reinando vai ser aqui, porque daí o anticristo vai ser vencido, o falso profeta, a besta, Satanás já vai ter sido lançado no lago de fogo, e ainda não veio o juízo. Ainda não veio o juízo ainda. Ainda não veio o grande trono branco. Entenda isso. Ainda não veio o juízo do Apocalipse. Você está entendendo? Aqui é recém o arrebatamento da igreja. E olha só a fase que vai estar vivendo a humanidade. A era que vai estar acontecendo, ou se concluindo, ou se iniciando, né? Uma nova era vai se iniciar na face da terra. Você está entendendo? A era do milênio. Aí então, o versículo 30 vai dizer que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e
todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha só. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha só. Você está entendendo agora? Que a igreja vai ser provada para subir para o céu? Como eu tinha falado lá no início do outro vídeo, aquele? Não é de qualquer jeito que a igreja vai ser levada para o céu, não. Você compreende isso agora? Que nós temos que estar preparados para sermos arrebatados? Senão nós não vamos ser renovados em corpo de glória, como está escrito lá em 1 Coríntios 15, como eu falei, como eu mencionei aqui. Nós não vamos estar dignos de receber essa transformação em vida, como Paulo menciona lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15. Não vai ter como receber um corpo transformado em vida para poder ser arrebatado. Você entendeu agora? Que a igreja vai passar pela grande tribulação? Acho que agora eu consegui provar para você, né? Que tem gente que está pregando a palavra de uma forma errada, de uma forma equivocada. Que há muitas teorias, há muitas teses de que Deus vai arrebatar o povo antes da grande tribulação. Eu não creio nisso, gente. Porque o próprio Jesus disse que os céus é tomado por esforço. Tá entendendo? Foi ele quem disse que o reino dos céus é tomado por esforço. Então, todo aquele que quiser entrar no reino dos céus vai ter que pagar o preço. Ou você acha mesmo que Deus ia permitir o filho dele morrer de graça? Fácil assim? Só para salvar a humanidade? Sem o povo se esforçar? Não, gente. Deus ele é um Deus justo. Ele fez o maior sacrifício que somente Abraão conseguiria ter feito. O único homem que conseguiria ter realizado o que Jesus realizou, que Deus não permitiu, foi Abraão. Quando Deus provou Abraão lá para ver onde estava o coração dele. Que ele foi aprovado por Deus. Que ele cumpriu a risca. Só que Deus enviou o anjo lá para bradar para Abraão não sacrificar o menino. Você entendeu agora? O sacrifício de Jesus na cruz não foi por acaso, gente. Então eu quero dizer para você, eu quero insistentemente dizer para você, te arrependa. Eu também preciso me arrepender de muitas falhas, de muitos erros que de repente até inconscientemente acabo cometendo. Você também, de repente, você não quer errar, mas inconscientemente acaba errando. Por termos tendência pecaminosa, como somos descendentes de Adão, né? Na nossa origem natural de Adão. Então, o pecado ele sempre vai existir na nossa vida enquanto nós estivermos nesta carne e neste mundo, neste corpo corruptível, neste corpo mortal. Você está entendendo agora? Então, gente, eu quero estar encerrando aqui, tá certo? Quero estar encerrando aqui, porque eu já concluí, eu já mostrei aqui para vocês que nem todos os sinais ainda estão cumpridos. Nem todas as profecias se cumpriram ainda. Você está entendendo? Então, entenda que para Jesus voltar, o anticristo vai ter que se manifestar, ele vai ter que se mostrar. O anticristo vai ter que começar a marcar as pessoas na terra, para que ninguém venha poder comprar e vender, como está escrito lá em Apocalipse 13:16. O povo vai ter que ser marcado na mão direita ou na testa, como fala na palavra. O templo de Deus vai ter que ser profanado lá em Jerusalém. A abominação da desolação ainda vai ter que entrar na casa de Deus, no templo de Deus.
O próprio anticristo vai ter que dizer que é Deus, vai ter que dizer que é Jesus. As testemunhas ainda vão ter, as duas testemunhas que eu creio que é Enoque e Elias, ainda vão ter que voltar para a terra para morrer aqui na terra também. Vocês estão entendendo? Tem uma série de coisas, gente, que está escrito na Bíblia, é só examinar as escrituras, que ainda faltam acontecer, tanto em Israel quanto em outras nações de gentios que somos nós. Você está entendendo? É só você olhar para Israel, o que está acontecendo com Israel, o que está acontecendo com os países aliados de Israel lá, que defendem Israel. Ou você acha mesmo que não vai acontecer a guerra mundial daqui a uns tempos? Logo a humanidade vai entrar em guerra. Nação contra nação, reino contra reino. Já está sendo feito acordos lá para começar uma guerra, para explodir uma guerra mundial. O nosso país ele vai ser atacado. Então, gente, olha, já saiu aí profecias de pessoas que Deus usa fortemente, que já colocaram também nas redes sociais, que o nosso país vai ser atacado por outros extremos de outras nações. Nosso país ele vai ser praticamente reduzido, gente, reduzido a nada. Nosso país é um país muito fértil, é uma terra muito desejada. E eu creio que Deus vai guardar somente os escolhidos, gente. Não tenho o que falar, entendeu? Não tenho o que esconder. Essa é a verdade. Eu tenho que te falar a verdade. Deus vai guardar os escolhidos. Aqueles que não quiserem se entregar, infelizmente vão perecer. Vão perecer, gente. Se você não se entregar para Jesus, você vai perecer junto. Se eu não me colocar, se eu não me entregar de fato, de verdade para Jesus, não obedecer, eu vou perecer também, gente. Eu não vou ser salvo. Vou acabar padecendo junto com o mundo, sendo condenado com o mundo. Eu não quero isso. Por isso que eu estou aqui hoje colocando esta mensagem também. Você está entendendo? Porque eu quero alcançar almas como Deus me incumbiu. Você está entendendo? Então eu quero que você reflita nisso, tá bom? E eu quero pedir também para que você venha se inscrever no nosso canal. O nome do nosso canal no YouTube é Ministério Miva. Amém? Então se inscreva aí no nosso canal, notifica aí as nossas postagens, compartilha, deixa o seu like, deixa aí também o seu nome para oração, tá bom? Que nós ainda não estamos entrando em live ao vivo. Por quê? Vou te explicar, tá bom? Nós voltamos, nós conseguimos, graças a Deus, ativar o nosso canal oficial, só que nós ainda não temos acesso a live ao vivo, porque não atingimos a meta que a rede do YouTube ela estipula para aqueles que fazem ou criam os seus canais na plataforma do YouTube. Então eu preciso que você me ajude, que você apoie este canal, que você apoie o nosso trabalho, tá certo? Nós trabalhamos com a verdade, gente. Nós procuramos não convencer ninguém, porque não é eu, no meu muito falar, que você vai se convencer. Então nós anunciamos a mensagem da verdade, a mensagem que liberta, que cura, que salva, que transforma vidas. Nós somos a favores do batismo nas águas em rio. Nós somos a favores da Santa Ceia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade. Nós somos a favores da comunhão na congregação, no partir do pão entre os irmãos. Entendeu? Nós somos a favor do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro, da causa do pobre. Nós somos a favor do dízimo também, da oferta. Nós não estipulamos valores. Amém? Antes de encerrar, agora o Espírito Santo me trouxe algo aqui para mencionar a respeito do dízimo. Eu não encontrei na Bíblia até hoje qual é o valor do dízimo. Eu não encontrei. O que a Bíblia fala, gente, sabe o que é? É que Abraão, quando ele passou por uma guerra,
contra alguns reis, ele enfrentou um número de reis lá, alguns reis lá, que ele venceu essa guerra. Então, Abraão, ele recuperou os bens daqueles reis e trouxe com ele. Só que como naquela época de Abraão tinha um sumo sacerdote que era Melquisedeque, que era uma pessoa que na época era considerada uma pessoa tipificada de Cristo, entendeu? Uma simbologia de Cristo, Melquisedeque. Abraão decidiu então entregar para o ministério de Melquisedeque 10 partes daquilo tudo que ele recuperou daqueles 10 reis. Não significa que seja valores em dinheiro específico, entendeu? Eu acredito que a Bíblia explica que o dízimo é as primícias, é a primeira parte de tudo que você ganha como salário. Aí entra o dízimo. Aí, para entrar a porcentagem do dízimo, gente, eu vou te explicar para você entender o que é o dízimo, tá? Em questão de valores. Valores, tá? Só entra a questão em valores de porcentagem do dízimo quando se trata de salário. Se você ganha 100 reais, ou melhor dizendo, se você ganha 10 reais, você vai tirar a primeira parte, que é 1% de 10 reais, e não 10% de 10 reais, senão seria todos os 10 reais, entendeu? 10%. Aí tem pessoas que explicam erroneamente que tem que ser 10%. 10% de 10 reais é R$1. Não é como muitas pessoas explicam erroneamente. Porque é de centavo em centavo. Não, gente. 10% de 10 reais é R$1. 10% de R$1 é 10 centavos. Você está entendendo? Só entrou os 10% em alguns relatos ou em algumas doutrinas religiosas de ministérios, porque Abraão devolveu ou entregou para o ministério de Melquisedeque na época 10 partes de tudo que ele recuperou. Aí entrou 10%. Você entendeu agora? Ou por que o dízimo hoje no evangelho se tornou 10 partes ou 10%? Até porque dízimo não significa 10 partes. Dízimo significa primícias. Entendeu? O seu melhor. Aquilo que é separado. Tá certo? Então eu quero deixar também esse relato para você entender, para você saber o que é o dízimo. Tá bom? Se o teu salário é R$1.000, você vai separar R$100, que é os 10%, as 10 partes, entendeu? Que é os 10%, que é a primeira parte do teu salário, entendeu? É um montante X, que hoje é estipulado pela liderança evangélica, que é para socorrer a obra de Deus. Não é para socorrer o pastor, até porque esse tem que ter o seu sustento, o seu trabalho fora da obra. Entende? A Bíblia ensina isso. Que nós não devemos ser pesados a ninguém. Tá certo? Eu não quero ficar falando muito aqui. Já falei demais. Tá certo? Eu quero fazer uma oração para encerrar aqui. Tá bom? Depois eu vou estar colocando lá no YouTube. Vou editar ali direitinho. Tentar encaixar um vídeo no outro, tá? Que deu uma pequena pausa aqui. O vídeo cortou, né? Então, vou ver se eu consigo editar certinho ali. Colocar os dois juntos, tá bom? Pra você ver toda a gravação inteira. Tá certo? Então fique na paz, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.